Capítulo 1 de Filipenses. Filipenses fica logo depois de Efésios. Se não me falha a memória, é Coríntios, Gálatas, Coríntios 1, 2, Gálatas, Efésios, depois Filipenses, depois Colossenses, e aí vai. O tema dessa pregação é viver em Cristo, ou viver com Cristo, ou viver para Cristo. E vamos saber um pouco da história do apóstolo Paulo, né? Já que eu estou falando de um ser humano, para você ver as deficiências que havia em um grande homem. Olhando para ele, olhando para alguns preleitores, alguns pastores, vimos um grande homem de Deus, mas cheio de defeitos, imperfeições e fragilidades como tantos outros. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai declarar um pouco das suas imperfeições, ou melhor dizendo, das suas ações, das suas limitações e das intercorrências que houve durante o seu tratado de missionário na fé. Eu já disse aqui, vou repetir sem medo de errar. O livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, conseguiu converter Calvino, que tem seus seguidores como o nome de calvinistas, e também Martinho Lutero, um dos maiores monges, saindo de sua terra natal e indo para Roma para se tornar um monge, se tornou um professor. E quando ele leu o livro de Romanos, ele se encantou de tal forma que ele disse: existe um Deus vivo, existe um Jesus que foi dado por cada um de nós, e nós somos igrejas, na vista de Cristo, inegociáveis. Capítulo 1, todos acharam? Versículo 12. A prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram maior proveito do Evangelho, para maior proveito do Evangelho. De maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção ou contenda, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, agradecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me dar frutos da minha obra, não sei então o que deva escolher. Aperto, tendo louvado ser mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne.
ou vivo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Aí mesmo onde você está, permanece com a Bíblia aberta. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Senhor, a Ti rendemos graças, louvores, porque só do Senhor vem a bênção, a graça e a misericórdia. Tendo em vista isso, Senhor, a quem eu devo recorrer, a não ser ao Senhor? Tem misericórdia de nossas vidas, em priori a minha, que estou aqui na responsabilidade e na incumbência de transmitir a sua palavra, não de qualquer forma, como o próprio apóstolo Paulo narrou entre alguns, mas de uma forma concisa, sincera e atuante, de forma tal que venham converter e não convencer os corações, e que de cada um de nós o Senhor tire agora todo e qualquer pensamento contrário, todo e qualquer pensamento contencioso, toda ira. O Senhor tire agora todo o problema financeiro, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra, para que possamos juntos ouvir e entender e ser administrados pela Tua palavra. E que enfim, ou que por fim, o diabo caia por terra e o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo muito grande de descer para Roma, nesta época, e de lá ele ir para a Espanha. E quando ele se desloca para Jerusalém, ele vai com alguns donativos, algumas especiarias, algumas coisas, para abençoar algumas pessoas que estavam em Jerusalém, que necessitavam de algumas coisas, alimento, roupas e coisas dessa natureza. Só que a vontade do apóstolo Paulo ir a Roma não é da forma da qual eu vou expressar. Ele queria ir pregoar o evangelho, queria anunciar a Cristo Jesus. Só que quando ele está descendo para Roma, melhor dizendo, para Jerusalém com os donativos, ele é preso pelos judeus. No ano 61 a 62 depois de Cristo. E nesta prisão, levaram ele para Cesareia, e um tal de Festo estava já articulando a morte dele, no deslocamento dele de Jerusalém até Cesareia. Aí ele disse: eu sou um cidadão romano, não é certo que eu seja julgado nem em Cesareia e nem em Jerusalém, eu tenho que ser julgado em Roma, então vocês têm que me levar para Roma. O interessante é que ele vai chegar em Roma algemado. Então tem coisas em nossas vidas que nós desejamos e até alcançamos, mas nem sempre é da maneira que nós esperávamos que alcançássemos, ou que iríamos alcançar. Porque da forma que ele chega em Roma, é da forma de um prisioneiro, tão somente por pregar a palavra de Jesus, por falar de Jesus, e ficou preso durante 2 longos anos. E o apóstolo Paulo, no início da carta, vamos comigo agora no versículo 12 até o versículo 14, que ele vem falar da sua prisão, e ele vem nessa fala dele, ou nessa narrativa, é como ele estivesse olhando para trás e relatando aos mais ou os menos favorecidos de espírito tudo que ele passou, para dar ânimo e forças àqueles que, por quaisquer motivo que foi ou que aconteceu, que queira desistir de Jesus. Então versículo 12 ele diz assim, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho,
de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar da palavra, mas confiadamente, sem temor. Por quê? O apóstolo Paulo, ele sofreu danos dos quais ele foi encontrado, ou melhor dizendo, chicoteado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Coríntios. Em Efésios ele sofreu de forma tal que ele desejou a morte, preso em Jerusalém, como eu falei há poucos instantes. Indo para Roma, aconteceu-lhe um naufrágio, picado por uma cobra em Malta, perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, ficou 10 anos no anonimato em Társio, a cidade natal dele. Ficou depois mais 3 anos na Arábia. Por quê? Porque quando ele se converteu ao Evangelho, logo de imediato ele se apresenta aos discípulos, no momento já apóstolo, na igreja primitiva, e queria ele, pela capacidade intelectual e pelo doutorado que ele tinha, além disso, falar 9 idiomas, tomar conta da igreja. Além da desconfiança dos discípulos que havia sobre eles, que não confiavam nele, não ia aceitar nunca isso. Então o próprio Deus pega ele e leva ele para Tarso. E ele fica 10 anos no anonimato, sem ninguém saber onde estava Paulo. Depois ele é encontrado por alguns preleitores e trazido de novo ao contexto da Bíblia. E depois disso, de uma outra vez, ele tenta de novo a ser o líder, e o próprio Cristo pega ele, leva e deixa mais 3 anos na Arábia, sendo administrado pelo Evangelho de Cristo. Aí quando ele sai, meu amigo, desse lugar, ele já sai com forças, e ele já sai vibrante para fazer a obra de Deus. E aí começou as perseguições, e Paulo abriu muitas igrejas em Coríntios, em Colossos, em Atenas, abriu igreja em Éfeso, abriu muitas igrejas, mas foi muito perseguido, foi apedrejado, foi picado por cobra, sofreu naufrágio, foi chicoteado, preso na Tibéria, foi jogado do muro de uma altura para baixo. Foi aonde, segundo alguns escritores e historiadores, ele conheceu o Dr. Lucas, que estava em uma estalagem de passeio, e soube desse dano, e ele teve um trauma no crânio, e quem tratou dele foi o próprio Lucas, depois se convertendo ao Evangelho. E de todas essas aflições, ele começa a narrar àquele povo que essas prisões que estavam acontecendo, primeiro essa prisão, 61, no ano 61 e ano 62 a.C., que o povo estava embasado a pregar o Evangelho, porque via que o Evangelho estava crescendo. Paulo estava sendo perseguido, mas inúmeras pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, estavam acreditando na luta de Paulo. Disse: esse homem tem uma diferença nele. Perseguem, apedrejam, chicoteiam, prendem ele, até malária ele foi contraído, por passar num lugar insalubre. E mesmo assim ele não deixou de pregar a palavra. Mas era um homem segundo as mesmas paixões de Elias, segundo os mesmos sentimentos que os nossos. Só que nele havia uma determinação que chamava e chocava o coração de Deus. Quanto mais batiam em Paulo, quanto mais surravam Paulo, quanto mais falavam de Paulo, quanto mais as pessoas humilhavam ele, mais ele abria a boca para falar de Jesus. E dentro da prisão, igreja, não era uma prisão como a de hoje em dia, que já não é muito boa. Era dentro de masmorras, em lugares frios, com bichos peçonhentos, com larvas.
E dentro dessa prisão, ele encontrava ânimo em um lugar escuro, sem ninguém, porque a guarda ficava a 10 a 15 metros distante do lugar onde ele estava, porque descia a alguns lugares até colocá-los na gruta. Aí ele diz assim, eu quero, irmãos, que vocês saibam das minhas palavras, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Isso eu me alegro, porque eu estou vendo pessoas em Tessalônica se convertendo ao Evangelho, porque eu estou vendo pessoas em Filipos se convertendo ao Evangelho, em Coríntios, em Atenas. A minha prisão, ela está surtindo efeito. Eu estou sofrendo na carne, mas o meu espírito encontra-se radiante. Ele continua dizendo, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Até os soldados romanos ficavam invocados com Paulo, porque quanto mais batiam em Paulo, mais ele glorificava a Cristo. Quanto mais humilhavam Paulo, mais ele dava graças a Deus. Quanto mais batiam em Paulo, ele falava assim, eu só te peço um favor, envia essa cartinha ali a um irmãozinho em tal igreja, envia essa cartinha, pode chicotear, pode bater, pode me humilhar, mas não deixa de enviar a minha carta. Porque ele disse que até os guardas pretorianos e por todos os lugares o nome de Paulo era falado. Eram comentários como se o de Jesus, você conhece o apóstolo Paulo? Vocês já viram falar do apóstolo Paulo? Vocês conhecem, rapaz, disse que esse homem, e a conversa quando ela é conversada, ela é aumentada, disse que esse homem ganhou 3.000 pessoas, lá em Colossos, ganhou umas 20.000 pessoas, em Filipos, disse que em Atena, o pessoal não gostava dele, chamava ele até de tagarela, mas num dado momento, as pessoas começaram a reconhecer que ele verdadeiramente era diferente. E nós temos que ser essa diferença na terra. Paulo cada dia morria um pouquinho na carne, nos ossos, nos nervos, nos tecidos, na pele, nas veias, e crescia em espírito. Aí ele diz assim no versículo 14: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimos com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor, porque quem falava em Cristo morria, era crucificado, era apedrejado, era humilhado. Mas quando o povo olhou em Paulo aquela força, aquela coragem, disse, se ele pode, eu também posso. Se Jesus deu forças a ele, dá a mim também. Então que sejamos essa diferença. Só que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo que a igreja estava crescendo de fato. Como nos dias de hoje nós vemos igrejas e igrejas, e manifestações diferentes dentro de igrejas. Às vezes a gente costuma dizer assim, Deus não está naquele lugar não. Deus está, sabe por quê? Pode ser até quem esteja em cima do altar fazendo porcaria, erros, fazendo coisas errôneas. Deus pode não estar com ele, mas pode estar com o inocente, coitado, que não está sabendo daquilo que está sendo feito, e o Espírito Santo está ali do lado dele, livrando ele daquela maleficência. Porque isso não ocorre da agora não. Essas igrejas de fachada não é da agora não. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer do versículo 15 ao 18. Olha o que ele diz, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, olha aí, e porfia, olha para isso, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, ou seja, por contenda, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Ou seja, eles estavam usando a prisão do apóstolo Paulo, a logrado a morte e ressurreição de Cristo, como ofensas.
Os judeus, os sacerdotes, os mesmos que prenderam Jesus, quando Judas vai lá e chama os sacerdotes e faz uma barganha para entregar a Jesus Cristo, era o que estava acontecendo no tempo do apóstolo Paulo. Algumas pessoas reuniam um grupo de pessoas e apresentavam-lhe a lei ou as leis, e depois vinha e contradizia tudo em relação a Cristo para que não houvesse um crescimento evangélico. Igreja, não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não deixe que ninguém te engane, não deixe que ninguém cauterize a tua mente. O próprio Jesus disse que viriam muitos em nome dele e tirariam muitos da presença. Mas só que se nós formos pessoas capacitadas de mente, no versículo 18 ele diz assim, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso eu regozijo e me regozijarei ainda, porque no meio dos incertos haverá pessoas remanescentes que irão se despertar para a verdade de Cristo, como o próprio Martim Lutero, dentro da igreja católica em Roma, ele se manifestou de uma maneira diferente. Foram muitos sangues derramados, muitas vidas perdidas, para que nós viéssemos em 2017, fizemos 500 anos de protestantes, do qual Martim Lutero foi o líder dessa revolução. Então hoje cabe a nós darmos seguimentos. Não é fácil, é difícil. Eu aqui em cima digo a vocês, é difícil. É fácil quando a gente leva o evangelho de qualquer forma, de qualquer maneira, de brincadeira. Isso não quer dizer que nós não erramos. Eu erro, ele erra, elas erram. Nós erramos. Errar é uma coisa, uma outra coisa é você introduzir na cabeça das pessoas uma falsa manifestação cristã. Outra coisa que não seja Cristo. A preocupação de Paulo não era de que eles estavam difamando Paulo, que eles estavam humilhando Paulo, falando mal de Paulo, que Paulo estava preso, que Paulo devia alguma coisa. Paulo disse, alto lá, deixa eles falarem, importa o que ele diz, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Anuncie Cristo em tempo e fora de tempo. Sabe qual é o nosso mal? A gente muitas vezes vê e somos pior do que Tomé e nem cremos. Tomé teve que ver para crer. Tem gente que mesmo vendo não crê. O que Deus muitas vezes faz dentro deste lugar, não pela minha pessoa, que nada eu sou, mas pela presença real dele neste lugar. O que nós temos que entender é uma coisa: cada dia, em cada milésimo de segundo, temos que descer 10, 20, 30, 40, 50, 70 degraus, para que Deus nos aumente um degrau só na presença de Deus é muito mais importante do que 300 degraus na presença do mundo ou na vontade mundana. Versículo 19, ele se alegra na sua prisão. Olha o que ele diz, versículo 19 e 20: porque sei que disto resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, louvado seja Deus, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. O que é que ele estava dizendo? Estou preso, mas estou confiante. Se eu sair daqui com vida, anunciarei o evangelho a pessoas que necessitam, que precisam. Mas se eu sair daqui com morte, eu sei que a minha morte, ela vai resultar em conversão de milhares de pessoas. Então, a diferença quem faz somos nós. A palavra já está escrita, mas a palavra escrita sem ser lida, sem ser anunciada e vivida, ela se torna anátema. E o que cabe a cada um de nós?
é vivenciarmos essa palavra de uma forma da qual o próprio apóstolo Paulo viveu, que é viver de uma forma sincera, errando, acertando, caindo, se levantando, se sujando, se limpando, olhando para trás, mas esquecendo do passado e caminhando para frente, porque, como diz Varela, é para frente é que se anda. O que passou ficou para trás. A história agora é outra. Olha o que ele diz no versículo de número 21. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, ele estava tão confiante na sua salvação, pela forma abundante que ele pregava a Cristo, que ele diz: para mim viver é Cristo. Por que para mim viver é Cristo? Porque em todos os lugares, Aguinaldo, que ele ia, ele anunciava Jesus Cristo. Todos os lugares que ele ia, ele dizia: não há coisa melhor do que Jesus Cristo de Nazaré. Não há nada mais satisfatório do que a presença de Jesus. Nada que você tenha como gozo na terra, alegria, prazer, vai chegar aos pés de você estar na presença de Jesus. Porque de tudo isso que nós usufruímos aqui na terra é passageiro e é temporal ou temporário. Mas a Cristo, Ele é antemporal. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã, Ele sempre será, Ele nunca deixará de ser. Ainda com nossos erros, com os nossos defeitos, com as nossas quedas, nos nossos pecados, Ele sempre estará ao nosso favor. Então ele diz: para mim viver é Cristo, porque eu vivo para Cristo. Não tinha mulher, não tinha nada que lhe atrapalhasse, não tinha filhos, não tinha negócios, não tinha empresas, não era empregado. Ele diz: para mim viver é Cristo, eu vivo para Cristo. Onde eu vou, eu anuncio Cristo. Tiver uma praça, tiver 10 pessoas, oi, posso falar aqui um pouco de Jesus? Onde tinha, ele chegou lá em Coríntios, na praça chamada Ágora, onde ficavam os filósofos. Ele subiu lá na pedra e o pessoal ficava: ei, hoje eu quero falar de algo diferente. Ficou 1 ano e 6 meses lá e fundou uma igreja. Você sabia que você tem poder na sua palavra? E quando você usa na sua palavra o poder do Espírito Santo, a lograda presença de Jesus Cristo, almas se convertem. Então não depende só, ou não dependeu só do apóstolo Paulo, mas depende de mim e depende também de você. Porque o evangelho anunciado de qualquer forma não começou da década passada para cá, nem de 30 anos para cá. Desde as igrejas primitivas já tinham pessoas que pregavam o evangelho de qualquer sorte, para ganhar recursos através do evangelho, para custear coisas através do evangelho. Mas tinha pessoas que se diferenciavam. Isso aconteceu bem antes das igrejas primitivas serem criadas. Quer um exemplo? Geazi. Naamã chega lá com lepra, na presença de Eliseu. Eliseu nem sai para atender ele. Ele cheio de prata, cheio de ouro, cheio de iguarias, com camelo, repleto de presentes para Eliseu. Eliseu, Naamã está aí. Ele sim, diga ele para ir lá no rio e tomar 7 banhozinhos no Jordãozinho lá. Está todo sujinho lá, mas para ele dar 7 mergulhozinhos. Ele ainda achou ruim. Daqui a pouco, quando ele sai curado como pele de bumbum de bebê, ele chega: olha, está aqui os teus presentes. Ele: não quero nada seu, tudo que você trouxe pode levar. Eu aprendi com Deus de graça e de graça eu te dei. Se Deus me deu esse poder, vá agradecer a Deus. Geazi aí, ó, gananciosozinho. Naamã, meu senhor se arrependeu. Estou só parafraseando. Ele disse que quer as coisas que o Senhor deu de presente.
Aí vem ele voltando. Eliseu fala: tu veio da onde, Geazi? Tu veio da onde, Geazi? Geazi, o que foi que eu te falei? O que é que eu te ensinei? Como eu te discipulei, Geazi? Olha para a tua pele agora, Geazi. É como está ou estão muitas igrejas hoje. Olha as peles dos pastores, as peles espirituais. Olha as falas espirituais dos pastores de hoje em dia. Como já mudaram o dialeto. Como já usam a homilética de outra forma. Como já estão transgredindo os altares do Senhor. Por quê? Estão pegando as iguarias, os utensílios, as pratas e o ouro de Naamã. Aí quando chega no tempo de Paulo, quase 2000 anos depois, o povo estava pregando algumas pessoas de uma maneira sensata, certa. Olha, se converte a Jesus, busca a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto outros estavam dizendo: olha, você tem que dar 100 para ganhar 200. Você tem que dar 1000 para ganhar 5000. E outras coisas mais. Quero me ater só a isso. Mas no versículo 22, olha o que é um homem pensar num povo, em uma nação cujo destino era a morte eterna. Olha o que ele diz no versículo de número, louvado seja Deus, 21 a 22, ou a 23, 22 a 23. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha o que ele está dizendo: a minha vontade é de eu ir para a glória, mas eu fico indeciso, porque ele diz no versículo 23, no versículo 22, mas se o viver na carne me der fruto, que frutos são esses? Qual eram os frutos das obras, ou da obra de Paulo? A não ser almas, pessoas convertidas, pessoas que se rendiam ao pé de Cristo por causa do anúncio do Evangelho, qual Deus deu a ele capacidade de anunciar de uma forma singela. Ele diz: olha, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que escolher, se ficar com Jesus ou se permanecer ganhando almas. Eu tenho certeza absoluta, se naquele momento Jesus aparecesse para ele, pelo pouco que eu estudei de Paulo, e dissesse: Paulo, você quer subir comigo para a glória hoje? Ou você quer ir em Tessalônica, porque lá tem 200.000 pessoas que não se converteram ainda? Ele ia dizer a Jesus: Jesus, tchau, mais tarde nos encontraremos. E ele ia correndo para o local aonde estavam os necessitados, porque esta era a vocação do apóstolo Paulo. Falar, igreja, de uma forma narrada, na narrativa é fácil. Chega aqui e falar de Paulo, que foi ali, que foi aqui. Não era assim não, igreja. Não é, Paulinha? Eram embarcações, muitas vezes, que ele ia, sabe, de lambuja. O que é isso, pastor? Ia, ó, me leva aí nessa embarcação para ir pregar em um lugar. Passava por matas e matas, porque lá em Malta a Bíblia vai dizer que uma cobra picou ele, porque ele andava dentro de matas, em lugares salubres, em muitos lugares aonde seres humanos muitas vezes não queriam atravessar, mas ele atravessava a Macedônia para pregar o Evangelho de Deus, aonde hoje nós não queremos atravessar 10 metros para falar do Espírito. Paulo tinha no seu coração o desejo de almas. Quando Paulo via ali, Shirley, uma pessoa desconvertida, ele chorava pregando o Evangelho. Tem um livro contando a história dele.
Ele chorava diante daquela pessoa, dizendo: você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe quanto tempo da minha vida perdi seguindo a homens que não tinham nada para me dar. Esse Jesus, além de eu persegui-lo, matei pessoas que eram devotas a ele, mas ele não me puniu, muito pelo contrário, ele me abriu os olhos e hoje eu ganho almas para ele. O evangelho não se consiste, ou a igreja, o cristianismo, em aceitarmos, como nós dissemos, Jesus, botar a Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja e voltar para casa, ir para a igreja e voltar para casa. Não. O evangelho, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. Às vezes tem uma pessoa dentro do coletivo do seu lado, precisando que você fale de Deus, e você entra com sua cara embirrada, vai, desce no seu ponto e perde a oportunidade. Eu estava indo pegar a Kombi tem mais ou menos uns 4 meses, e estou vendo um rapaz no celular vindo lá para cá chorando. Conheço ele de vista, sei que ele é usuário, mas o pai dele tem um comérciozinho. Aí quando ele chegou bem perto de mim, eu só vi ele dizer: eu vou me matar hoje. Ele disse: opa, hoje mesmo que você não se mata. Parei no ombro dele e disse: epa, se mata nada. Está falando com quem? Com o meu pastor. Aí ele passou o telefone para mim. Aí: pastor, eu sou pastor, sou. Ô pastor, segura essa carga para mim. Aí eu disse: agora. Ele não se mata hoje mesmo. E comecei a pregar o evangelho para ele. Comecei a falar um pouco da minha vida. Comecei a falar como eu perdi meu filho baleado, que fui pegar em cima de uma pedra com 3 tiros. Você nunca queira sentir essa dor. O Luiz Cláudio Cavalcante dos Santos queria matar os policiais. Podia ser polícia, podia ser coronel, podia ser major, o que fosse. Eu queria era matar eles. Mas o pastor, ele disse: não, segue-se o juízo. A palavra de Deus depende mais de mim do que a minha cobrança física. Porque a Bíblia diz que eu tenho, ou nós temos, quem lute por nós. Então depende de você, depende de mim, depende de nós, para almas serem alcançadas. Olha para cada uma vida dessa aí, como eu falei aqui. Depois de 4 dias, entra no estado de decomposição. Não tem mais a carne em si. Nós vamos ver os esqueletos, alguns restos mortais. E para onde irá, ou para onde foi a alma daquele corpo, ou suposto corpo, ou daqueles restos mortais? Aí eu te pergunto: quantas vezes aquele morto, se foi usuário, se foi traficante, se foi marginal, não importa, quantas vezes alguns de nós passamos por ele e tivemos a coragem de dar um folheto e dizer a ele: Jesus te ama. A irmã, com todo respeito, eu entendi. O traficante pediu o número do meu telefone, a irmã não quis dar. E quando eu encontrei, ele veio doido para cima de mim e pediu: tome meu número aqui. Todo dia me liga pedindo oração. Pastor, ore pela minha vida, pelo amor de Deus. Aí eu te digo: é descaração? Porque ele não quer vir para a igreja? Como eu disse, um anjo, na sua forma física, natural, ele devasta o mundo, não é o Brasil, o mundo. Imagina uma legião de demônio em um corpo, possesso em um corpo. Ele quer, mas não consegue. Um irmão que eu trouxe aqui uma vez disse, no dia que ele veio aqui, que eu orei pela vida dele, quando eu peguei na mão dele, disse que viu um vulto grandão preto saindo de trás dele e sumindo na igreja. Ele até quer, mas não consegue. Toda vez que eu me lembro, eu mando um áudio para ele: Jesus ainda está à sua espera. Ainda há tempo para você. Ainda há um momento de arrependimento.
A vida do apóstolo Paulo era essa, Igor. Ele não vivia para ele, ele vivia para o evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele estava tomando conta de 4 igrejas, em Colossos, em Filipos, em Tessalônica e em Efésios, saiu de lá correndo para Coríntios. Está lá, acho que é Coríntios 9, não sei se 1 ou 2. E quando ele chegou lá, o povo estava completamente devastado, perdido dentro da igreja. Um seguia Apolo, outro seguia Jesus, outro seguia Paulo, cada um com um entendimento diferente. É como se estivesse aqui nós 4 aqui. Aí os irmãos da cadeira de cá, uns seguia a pastora, a metade dos irmãos de lá, uns seguia a Paula. Eu falo isso até no termo da pregação. A metade dos irmãos atrás de Lázaro para lá, uns seguia a missionária Patrícia e outros me seguiam. O apóstolo Paulo fala: rapaz, nem quem planta e nem quem regra é alguma coisa. Porque Apolo pode plantar, eu posso até regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí ele, nessa igreja, passando fome, saiu de 4 igrejas que as pessoas davam dinheiro, ele se alimentava, se vestia. Em Tessalônica, em Colossos, em Filipos, em Efésios. Ele saiu dessas 4 igrejas para lá e o pessoal não dava dízimo, não dava oferta nem nada. Sabe o que ele fez? Chamou Áquila e Priscila, e porque ele também sabia a arte de fazer tendas, começou a tecer tendas, e vendendo essas tendas, era que ele estava sobrevivendo, enquanto o tempo que ele ficou em Coríntios para a conversão do povo. Isso é amor por almas. Eu quero ter 1/3 desse amor. O apóstolo Paulo chega a dizer em Coríntios: se você tiver o poder de transportar montanhas e não tiver amor, será como um sino que tine, só vai fazer uma zoada, estardalhaço e nada mais. O que está faltando hoje? E nesses últimos dias, eu não sei se você já se pegou na internet e outros lugares falando nesses últimos dias, que as coisas estão acontecendo, nossos corações estão mais endurecidos para as coisas óbvias, que é cumprimento da palavra. Se nós não tivermos de acordo com o que aqui está escrito, andaremos, vou mudar o contexto, nadaremos, atravessaremos o lago, quando tiver água batendo no umbigo, morreremos afogados. Porque de nada adianta, se no teu currículo, todo mundo aqui sabe o que é currículo? Sabe? Aquele documento que a gente, faz ele impresso para, não sei agora, só digital, para as empresas. Você vai dar ali detalhe do que você é, da sua faculdade, dos seus cursos. E qual é o currículo do crente? Alguém pode me dizer aí? Quem me disser, eu dou uma bala quando terminar o culto. O currículo do crente, quando ela chega perto. Aqui está cheio deles. O currículo do crente são almas. Que tem que ter no nosso currículo são nome de pessoas. Quando diz que Deus vai abrir os livros, eu imagino quando ele abre um livro de um pastor, está lá, capítulo 20, 12 de Apocalipse, e abrir-se-ão os livros, e depois vai abrir outro livro, que é o livro da vida. Aí no livro do pastor, imagino que tem assim, livro de almas. E agora? A, B, C, D, E, F. A língua vai dobrar. Ele vai te perguntar: e as almas? Pastor, minhas almas.
Mas Senhor, as minhas obras, as suas obras eu sei, pastor. Eu estou te perguntando, cadê as minhas ovelhas? As suas obras eu já sei. Esse livro já passou. Se eu me encontrei apto, você foi aprovado. Agora eu quero minhas ovelhas. Cadê as minhas ovelhas? Se não me falha, é Jeremias ou Ezequiel que tem uma palavra dura para mim, dura. Aí no versículo 24, na conclusão que eu disse, aquilo que ele ama o povo, até o 26º, olha o que o apóstolo Paulo diz: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Eu disse o quê? Julgo mais, por amor do povo, necessário ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida, ou minha segunda ida a vós. E agora? E agora, pastor? A mais. Não, a menos. Temos que priorizar o Evangelho de uma forma singular, única e eficaz, que chama-se almas para o reino de Deus. Ele diz o que? Buscai primeiro e a sua. O que é que ele está dizendo no reino dele? O que é que ele está dizendo buscar o reino dele? O reino dele está lá, eu tenho condições de trazer o reino dele para mim? Isso é usar a cabeça. Buscai primeiro o meu reino, almas para o meu reino. Como é que as almas irão para o meu reino se você não pregar a justiça? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. O resto espere que eu faço. Não precisava, Paulo mesmo se corrige, vai lá e vê. Ele mesmo se corrige perante a igreja. Eu estou errado. Não era para eu estar tecendo tendas para vocês, para eu sobreviver. Não, estou errado. A minha obra é essa. Eu estou corrompendo vocês, induzindo vocês ao erro do pecado. Se o profeta Malaquias já deixou, esta é minha obra, é minha tarefa, porque ele disse: quem ia me sustentar era ele, e ele não iria me sustentar com fantasma, era próprias almas que ele iria enviar até a mim, para que eu as enviasse até os céus. Queria sustentar o meu trabalho e a minha boa obra. Então você que se afastou de Deus, não se afaste não, de jeito nenhum, por nada desse mundo. O apóstolo Paulo chega a dizer, porque para mim viver é Cristo. Nossas cabeças, nossos cérebros, pequenos como são, pensa pequenamente, ignorantemente, egocentricamente, hipócrita.
hipócritas, soberbos, e achamos que somos crentes. Nosso cérebro faz parte da nossa carne. O apóstolo Paulo deixou tudo, absolutamente tudo, por amor do Evangelho de Cristo Jesus. Olha que alegria de doido, na masmorra. Vai lá estudar um pouco em Israel, de décadas atrás. Vejam como era lá as prisões. Tinha que descer, assim como eu estou descendo, ó, e punham lá. Vai ver onde Jesus estava preso. Lugar frio à noite, úmido, aquelas rochas. E Paulo, lá naquele estado de humilhação, escreve uma carta: eu estou alegre, que eu sei que a minha prisão está trazendo manifesto na vida de pessoas, que está dando capacidade de pregar o Evangelho, porque hoje estão vivendo conforme Cristo me ensinou. Que nos resta? Quero dizer a vocês, e a mim também, a todos que aqui estão, que o amanhã é logo ali. O amanhã é logo ali. Que Deus, Ele faça em nós aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Amém. Pega aquele hino, Shirley, para a gente louvar, para você louvar ele aqui. Em nome de Jesus, trouxe?